E nós vamos falar agora do áudio que foi divulgado pelo Tagliaferro, que realmente é explosivo, tá? Nesse áudio, o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes deixa muito claro que sabe que estão fazendo coisas erradas, que havia um arranjo ilegal entre TSE e STF na apuração de provas e levantamentos de censura contra as pessoas, o que é um absurdo. E agora, o próprio juiz auxiliar do Alexandre de Moraes mostra que sabia que tinha coisa errada. Vamos ouvir o áudio aqui do Tagliaferro e entender o que isso aqui pode mudar nesse assunto todo, porque ainda tem mais, tá? O Tagliaferro falou que ainda tem muita coisa para liberar agora, tá? E lembra, a vaza-toga inicial começou na Folha de São Paulo com 6 GB de coisas para serem vazadas, né? E depois parou, por quê? Porque a gente sabe agora que o Alexandre de Moraes ameaçou, o Glenn Greenwald ameaçou a Folha de São Paulo, o pessoal desistiu de publicar o resto, né? Mas agora o Eduardo Tagliaferro não tem mais o que parar, ele pode falar tudo o que ele quiser. Não conseguiu a CNN estava enrolando ele vai falar agora um monte de coisa. Pois bem, o Tagliaferro divulgou um suposto áudio, né? Suposto não, a gente sabe que é o áudio verdadeiro, né? Mas tem que falar suposto porque, né, não se sabe, não tem prova, não tem perícia, né? Falando dos riscos de expor irregularidades nos trâmites. Tá aqui, ó, vamos direto aqui no que... Na verdade, quem conversou com a Cristina não fui eu, só para ficar claro. Foi o Jefferson, que trabalha comigo no Supremo, e em um primeiro momento eu até pensei em colocar meu nome de ordem do juiz, do Ayrton Vieira, etc. Mas pensando melhor, fica estranho, porque eu não tenho como mandar para você, que é lotado no TSE, um ofício, ou pedir alguma coisa, você me atender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE, pedindo para que ele passasse depois, repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse. Porque não, embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né? Justamente porque temos um mínimo múltiplo comum. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, a gente sabe que no final das contas a gente desobedece todas as regras mesmo, não tem problema nenhum, que o Alexandre de Moraes é que está mandando mesmo, e foda-se, né? A pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece e manda um relatório. Repara que a preocupação deles não é fazer a coisa errada. Fazer a coisa errada eles sabem que estão fazendo. É como que a gente faz a coisa de maneira a não parecer tão errada, assim. Não podemos dar a impressão de que está tão errado assim. Como é que a gente vai fazer para adulterar isso daqui e fingir que é tudo legal, né? O próprio juiz falando isso é admissão de que o processo está errado, né? Mas tem mais aqui. Entendeu? Ficaria chato. Daí nós termos evoluído no raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, né, mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Obrigado. Ou seja, eles sabiam que estavam fazendo errado, deram um jeito de adulterar a coisa, porque como ele diz ali, no final das contas, a gente tem um ministro, Alexandre de Moraes, que manda em tudo mesmo, meio que foda-se, senão fica chato. É chato pra caramba esse negócio de obedecer a lei, um negócio chato pra cacete. Pra que obedecer a lei? Lei é um negócio chato pra caramba, eu concordo. Altamente libertário o pensamento aqui do juiz instrutor, né? Agora, o problema é que isso daqui, mais uma vez, invalida esse processo inteiro, né? Esse áudio aqui, se não me engano, isso já tinha sido vazado, o texto dele lá no início da vaza-toga, mas agora a gente tem o áudio mesmo comprovando que o juiz auxiliar, que é Ayrton Vieira teria falado isso para o Tagliaferro, né? Então, sem dúvida alguma, é preocupante pra caramba isso daqui e vai manter a pressão em cima do Alexandre de Moraes. O pessoal da imprensa tradicional socialista não queria falar nada do Tagliaferro, mas o caso da falsificação de documentos ficou tão evidente a coisa, ficou tão aberta, que não teve jeito. Acabou que os principais jornais brasileiros falaram disso. Inclusive, o Globo chegou a falar que, olha só, o Alexandre de Moraes começou o julgamento do Bolsonaro e virou ele próprio julgado, né? Tá todo mundo apontando pro Alexandre de Moraes essa questão desse documento falsificado, o que é um absurdo em qualquer tribunal do mundo. Seria caso para anular a coisa, anulação sumária de todo o processo. E agora também o pessoal confessando aqui, isso aqui é uma confissão. O cara tá confessando que fizemos merda mesmo. A gente sabe que tá fazendo errado, tá dando um jeitinho aqui pô, é chato pra caramba, de lei é chato pra cacete, concordo com ele. Chato pra caramba, porque apesar disso aqui ser um absurdo, isso aqui ser um caso de anulação completa do processo inteiro, é ilusão achar que o Alexandre de Moraes vai voltar atrás. Ele não vai voltar atrás. É ilusão achar que o Lula vai voltar atrás. O Lula não vai voltar atrás. Ou seja, é uma coisa realmente que esses dois não vão voltar atrás. O que é preciso é uma solução para isso. E a solução já está dada. É aprovar a anistia no Congresso e com a ajuda dos outros ministros do STF, que eu não tenho dúvida nenhuma. Se depender do Alexandre de Moraes, ele barra essa anistia. O Lula vai vetar a anistia, mas o veto do Lula dá para ser derrubado, né? O Alexandre de Moraes vai querer barrar a anistia, mas aí com o voto dos outros ministros a gente consegue construir a saída dessa lambança que o Alexandre de Moraes colocou o Brasil. O Alexandre de Moraes e a elite aristocrática socialista de Brasília, né? Não foi ele sozinho, verdade seja dita. Mas isso daqui é mais uma peça importante para dar munição para os outros ministros criticarem mais o Alexandre de Moraes e colocarem essa cerquinha ali lá, isolarem ele mais ainda no STF. Isso é muito importante. Espero as próximas, porque o Tagliaferro falou que tem mais um monte de coisa. Tá ficando divertido isso.
E nós vamos falar agora do Twitter Files França. Quem imaginaria que a esquerda internacional atuaria do mesmo jeito em vários países? A gente já teve o Twitter Files original, que mostrava que o governo americano queria obrigar o Twitter e outras empresas de mídia social a censurar pessoas conforme determinação do próprio governo, de forma automática, sem nenhuma validação, sem nenhum processo judicial. A gente já viu depois no Twitter Files Brasil que a mesma coisa acontece aqui no Brasil e através do uso de ONGs, o objetivo era o mesmo, o establishment queria o poder de poder censurar qualquer um a qualquer momento por qualquer razão, e agora a gente fica sabendo que o mesmo modus operandi aconteceu na França. É o que eu falo para vocês, o movimento é mundial. O que está acontecendo? A esquerda está desesperada porque ela percebe que está perdendo poder muito rápido com as redes sociais, as pessoas têm mais informação, têm mais argumento, conversam mais entre si, e isso faz com que os argumentos fajutos da esquerda mundial percam força, e com isso ela tenta se agarrar e culpando a rede social por isso de uma forma que não faz nem sentido. Dizer que é fake news, não, mas é desinformação, porque nem sempre a notícia é falsa, mas eles antes direcionavam o discurso através da mídia centralizada, e agora eles perderam isso. Eles não conseguem mais direcionar o discurso, é isso que eles estão reclamando. É que as redes sociais anularam a vantagem que eles tinham ao fazer coisas erradas, tal como direcionar o discurso. E a gente vai ver aqui que o Twitter Files França é muito similar ao Twitter Files Brasil, é muito similar ao Twitter Files dos americanos, e todos consistem na mesma estrutura, governos de esquerda, por trás de ONGs que forçam a censura em pessoas através de contato direto com redes sociais. Macron usou ONGs e agências para censura, afirmam Twitter Files. É a mesma coisa. E veja, o Twitter Files aqui segue o mesmo padrão do Twitter Files americano e do Twitter Files Brasil. Eles pegaram as correspondências que eram do antigo Twitter, né? Porque veja, o Twitter depois foi comprado pelo Elon Musk, né? Toda a estrutura mudou, mas eles têm acesso à correspondência antiga, né? Dos antigos funcionários do Twitter, né? E os antigos funcionários do Twitter eram super a favor disso, era todo mundo esquerdista. Vocês lembram como é que era o Twitter antes da compra do Elon Musk, cara? Olha a diferença que fez o Elon Musk ter comprado o Twitter, realmente uma coisa fantástica. O Twitter, antes da compra pelo Elon Musk, era totalmente subserviente a governos e a ONGs de esquerdistas. Depois mudou. E aí eles têm acesso às informações. E o que eles viram ali era exatamente o que a gente acusava. O governo pressionando essas redes sociais. E é, inclusive, o mesmo modus operandi na esquerda americana, na Europa, nos países esquerdistas da Europa, como a França, e aqui no Brasil foi a mesma coisa que a gente viu aqui. Documentos divulgados pelo Twitter Files mostram que o presidente da França, o Macron, teria criado um sistema de censura indireta em 2020 para pressionar a rede social X, ex-Twitter, a moderar conteúdos considerados ofensivos pelo governo, tipicamente críticas da oposição. Da mesma forma que aqui no Brasil eles pegaram o David Agape e o Eliveira, né? Foram os dois jornalistas brasileiros que junto com o Schellenberger fizeram o Twitter Brasil, o Twitter Files Brasil. Lá na França também eles pegaram dois jornalistas de lá, né? Porque tem mais conhecimento, conhecem como é que as coisas funcionam ali no país, né? E fizeram esse Twitter Files França, né? E muito interessante, machucou a França, tá? Machucou o Macron, tá? O Macron ficou chateadíssimo com isso. Segundo os jornalistas, a operação envolvia processos judiciais movidos por ONGs, organizações não governamentais com financiamento estatal, agências do governo contra a plataforma. Ou seja, é a mesma coisa que a gente viu aqui no Brasil. As ações acusavam o Twitter de não combater discurso de ódio, visando produzir pressão midiática e política para bloquear perfis e postagens. E segundo essas ONGs, a Big Tech falhou em remover conteúdos com discurso de ódio contra minorias. Então o discurso é o mesmo discurso furado que a gente tem aqui no Brasil, é o mesmo discurso furado que eles usavam lá nos Estados Unidos. Pegam um conceito meio genérico como discurso de ódio, e aí você começa a atacar pessoas que você não gosta, que tem uma opinião que você discorda. E esse é o grande problema por que é importante a liberdade de expressão. Você deixar a pessoa falar, mesmo que ela esteja falando uma coisa absurda, tá? E eu concordo, ninguém é a favor de homofobia, racismo, nada disso, isso é absurdo. O problema é que esses conceitos são usados para calar pessoas que incomodam o governo. O governo tentou burlar a lei utilizando ONGs financiadas pelo Estado como agentes de execução, exercendo pressão pública e litígios estratégicos para coagir plataformas a práticas de moderação que excedem as suas obrigações legais. Os jornalistas franceses destacaram que o período das ações judiciais se deu na mesma época da tramitação final da lei contra conteúdo de ódio na internet. A legislação foi aprovada pela Assembleia Francesa, mas teve seus principais artigos barrados pela Justiça. Felizmente, lá na França, a Justiça está do lado correto, porque vê essa coisa como censura. A investigação jornalista concluiu que os processos não foram espontâneos por parte das ONGs, seriam um esforço mais amplo e coordenado do governo francês. Eu diria que não é só do governo francês, não. Tá? O que a gente está vendo aqui no Brasil é que isso é um esforço coordenado da esquerda internacional. E daí tem todos os e-mails aqui de conversa, as censuras, o governo pedindo censura de um monte de gente. Então aqui, ó, tem um monte de coisa aqui, inclusive
inclusive, aqui, ó, estamos planejando soltar alguma informação de forma confidencial através de ONGs para que ajudem nesses casos aqui. Ou seja, os caras literalmente estavam quebrando a lei, vazando informações de propósito para ONGs para ajudar as ONGs nesses processos, né? E olha só, o mais engraçado é o seguinte, a França sentiu, tá? Primeiro, fizeram um meme aqui, fizeram um meme errado, tá? Porque a esquerda não sabe fazer meme, vocês sabem disso, né? Aí tá aqui aquela cena de filme, a França quer controlar as plataformas de mídia para empurrar sua agenda, seja honesta. A Europa quer criar uma internet mais segura e promover liberdade de expressão. E eu preciso gastar menos tempo vestindo chapéu de alumínio. Ah, obrigado. Não é isso, é lógico, né? Ou seja, o cara falando umas coisas que não tem nem sentido, isso aqui nem se encaixa no meme. Os caras realmente não sabem fazer meme, né? Mas isso daqui foi só a primeira tentativa deles. Tentaram responder, vamos responder na linguagem da internet. Só que o pessoal lá na França começou a ver os artigos, começou a ver os e-mails. Olha só a quantidade de e-mail que tem aqui com informação, troca entre o governo francês e o Twitter, né? Coisas absurdas, né? E aí, o que aconteceu? Aqui, ó, o Parlamento Europeu bloqueou o site do Schellenberger após o Twitter File França. Começou brincando, não, é brincadeira, vou fazer um meme, tá tranquilo, coisa e tal. Aí o pessoal começou a questionar, pô, o Macron tá fazendo merda, isso é caso pra impeachment do Macron, né? Esse tipo de merda que o Macron tá fazendo, né, era pra impeachment dele, né? Aí, meu amigo, o pessoal ficou apavorado, aí bloquearam o site dele, aqui, se você for nesse site aqui, ó, é public.news. Eu tô aqui, ó, aqui no Brasil, eu consigo acessar public.news. Mas se você entra nesse site lá na França, aqui, ó, ele dá que o site foi bloqueado por questões de segurança. Esse site foi referenciado numa blacklist, né, uma lista de sites proibidos, usados pelo EP7, porque tem sites maliciosos, conhecidos por entregar malware, ou então sendo usados por atores de cyber ameaças. Caramba, botaram o cara como fazendo um criminoso para proibir que a informação chegasse nos europeus, né? Realmente uma coisa impressionante isso. Bom, é um absurdo, evidentemente, esse tipo de coisa, mostra que a França está preocupada e mostra que está exposto aí o esqueminha da esquerda mundial de tentar censurar a internet, porque para tentar voltar a ter apoio popular. Não vai resolver, mas a gente tem que lutar contra isso, porque isso é muito ruim para a sociedade como um todo.